Olá, meus amigos, estamos aqui novamente iniciando um bate-papo bastante interessante sobre liderança, a liderança do eu. Nós estamos periodicamente, na nossa tríade, os professores Vitor Aguiar, Rosane Bonesi e Omar, também batendo papo, obviamente, sobre temas muito ligados à governança, nas estratégias de se liderar o eu, de se liderar o outro, os times, e cada dia e cada live tenhamos esta oportunidade da interação com temas que sejam práticos e aplicáveis do nosso contexto e do cotidiano organizacional. E conosco, um convidado, o nosso mentor, o nosso gestor, doutor Vitor Aguiar, ele que é professor, um grande entusiasta sobre as temáticas de governança e mais sobre o desenho comportamental dos líderes contemporâneos que buscam entregar resultados. Vitor, muito bem-vindo neste bate-papo que promete ser um bate-papo de praticamente aqui 30 minutos, Nós devemos terminar o nosso bate-papo dentro de alguns minutos, então vamos direto ao ponto. Hoje o tema é frustração na gestão do eu, na gestão do outro, quer dizer, na gestão da liderança. Parece que, e aí é uma afirmação meio que um questionamento, parece que frustração e liderança caminham juntas. Vitor, bem-vindo. Vamos abrir o tema e eu quero entender se você concorda com esta afirmação. Bom dia. Bom dia, Omar. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo e que nos acompanharão depois nesse material que vai ficar gravado. Antes de eu responder a tua pergunta, eu tenho uma curiosidade muito grande. Posso fazer uma pergunta? Claro. Como é que está a tua expectativa para a nossa aula master, dia 1/2 às 20 horas? Como é que está a tua expectativa? Pois bem, eu estou animado, expectativa lá em cima, que nós tenhamos pelo menos aí uns 500 participantes, Eu não sei se é disso que você está me perguntando, mas a expectativa é bastante alta, Vitor, por tudo que a gente vem trabalhando, obviamente. E essa aula de quinta, Vitor, ela busca de uma forma gratuita, novamente, inspirar, por intermédio dos vários temas que a gente tem trazido, E por conta desse direcional que a gente tem dado ao tema, E essa abordagem da metodologia dos 3 Fs, Eu acredito na somatória das nossas capacidades aqui. Rosane, você e eu. Então, mas falando de frustração, a gente que tem trabalhado em várias organizações, tem passado por vários perfis de organizações, líderes dos mais diversos tamanhos e dos mais diversos setores, Nossa experiência com produto, nossa experiência com serviço, nossa experiência, os três também, com a área da educação, do serviço educacional. Infelizmente, liderança e frustração andam de mãos dadas muitas vezes. E o elemento-chave que estimula esse processo da frustração é o não atendimento das expectativas. Tanto você, como líder, tem expectativas em relação aos teus colaboradores, quanto os teus colaboradores têm expectativas em relação a você, líder. E um detalhe que a gente não pode esquecer nunca, Omar? Que eu, enquanto líder, também, dependendo do perfil da minha organização, se eu não for o dono, o gestor, o presidente, o CEO, eu também tenho expectativas em relação aos meus líderes. Às vezes a gente cobra dos nossos participantes, a questão do feedback,
e a gente escuta desses líderes, mas eu nunca recebi um feedback, só para dar um exemplo, não é verdade? É verdade, sim, Vitor. E você sabe que quando você fala em expectativa e expectativa não atendida, e na consequência disto, né, um estado aqui, né, de espírito, né, que é a frustração, o quão importante, Vitor, na estratégia desse desenho da sua gestão, né? Gestor, líder de você, líder do outro, dos outros, criar então quase que um trabalho prévio para entender efetivamente aquilo que a gente almeja, que a gente espera, e mais, não só na questão prévia, o quanto a gente, quando inicia algo, nas nossas entregas, no correr, no cotidiano, a gente vai pausando em momentos oportunos, Vitor, em que estrategicamente o líder que busca resultado, ele fatia a entrega, a meta, num prazo ou em prazos curtos para buscar o status de como nós estamos. Porque, é claro, a gente vai se frustrar. E a pergunta é justamente essa, né? Existe ou não frustração na gestão? Ela vai existir, mesmo que Vai. você trabalhe de uma forma muito planejada e organizada, né, Vitor? E é assim que a gente entende. Porém, nós temos que buscar, por intermédio dos Fs, da nossa força, forma e da flexibilidade, estratégias comportamentais e mais práticas para que a frustração seja dirimida no processo. Exatamente. Eu quero te perguntar o Você... seguinte. Oi. pode falar, desculpe. O como trabalhar, né? O ponto da frustração. Então vamos lá. Eu fiz tudo direito, tá? Eu criei essa agenda prévia, eu estimei a expectativa do grupo do colegiado, a minha própria, fiz na recorrência os encontros para entender entrega, mas mesmo assim lá no final a gente não entregou. E aí eu te pergunto, é muito difícil, né? Você viver de uma forma em que a consequência da frustração ela pode tender a, no desenho da necessidade, você não entregar mais nada, você se perder, você se deprimir, né? Isso. Porque, claro, o mercado espera de você entrega, resultado. Isso. De casa para entregar, né? Como é que trabalha-se com essa questão da frustração emocional, né? Nessa composição. Como é que você vê isso, Vitor? Como é que a gente tem pensado esse formato de entrega comportamental, por gentileza? Quando nós nos reunimos e pensamos nos 3 Fs, que é a nossa metodologia, que a gente vem desenvolvendo isso a partir dos nossos inputs e trocas e conexões com vários profissionais, falando de forma, força e flexibilidade, eu acho que quando a pessoa já analisa esses aspectos, né, forma, ou seja, quais são os entregáveis, força, como eu estou lidando, como eu estou fazendo a gestão da minha equipe, e flexibilidade, a minha capacidade de adaptação, eu já começo a entender um pouquinho a maneira de lidar com esse aspecto da frustração. E o mais importante é que, revelando um pouquinho dos conteúdos, um dos conteúdos que a gente vai a fundo no processo da liderança dentro desses 3 Fs é o da inteligência emocional. E um dos pilares da inteligência emocional é justamente o autoconhecimento. Então, perceba que, por mais que eu tenha ajustado os entregáveis e tenha entregue, ou, infelizmente, ajustado os entregáveis e não entreguei, a forma como eu visualizo isso vai impactar diretamente no meu nível de frustração. Ou seja, pior de tudo, Omar, né, você que é um especialista em atendimento a cliente, por vezes a gente planejou, organizou tudo perfeito
e o cliente veio dentro da realidade dele, dentro da maneira dele, da subjetividade dele, e ele não ficou feliz. E nós temos plena certeza que nós nos esforçamos para fazer o nosso máximo. Então eu tenho que ter muito claro os meus limites, os meus gatilhos, para lidar com isso de uma forma adulta, de uma forma coerente, sem sofrimento, aprender, e aí a gente já fala de um conceito novo, muito discutido na atualidade, que é o teu quociente de positividade, ou seja, como você lida com as situações que trazem desafios, dentro de uma perspectiva positiva, mas então está muito mais dentro em você mesmo de saber como lidar com essa questão de que, enfim, de alguma forma não deu tão certo. E aí não é simplesmente falar, ok, eu não estou nem aí para isso, mas é o que me pertence e o que foge. 90% das questões que nos trazem algum tipo de sofrimento são questões que a gente normalmente não domina, que fogem do nosso controle. Perfeito, perfeito. Você sabe que essa é uma das grandes atenções, né? Quando a gente traz esse tema à mesa e esse tema à discussão, é esse cuidado, né, com as pessoas dentro de uma organização, principalmente no aspecto de que se a frustração por intermédio de uma não entrega ela aparecer, né, o que fazemos, né? Quais são, principalmente quando estamos em uma organização que a gente não depende única e exclusivamente de nós, e sim de um colegiado que ali na frente, né, se unido e entendendo, obviamente, a importância de um status emocional, de uma entrega emocional, né, o resultado tende a aparecer ou não, né? E isso é bastante importante, né? Esse não só o entendimento, mas a entrega da importância na gestão ou da gestão para com o cuidado com as suas pessoas. E aí, Vitor, eu acho que a gente falou aqui sobre a importância, né, de ferramentas que trabalhem essa quase diminuição da possibilidade da frustração. Então, a gente falou de encontros periódicos, recorrentes, né? Porque ali atrás, olha, nós desenhamos por intermédio de um plano de ação, né, a expectativa de que daqui um tempo nós entregaríamos ou chegaríamos naquele momento ali, né? A criação de um novo produto, de um novo negócio, Isso. ou de alguma coisa, um incremento, um aumento. Ok, então a recorrência, ok. Você acha que comunicação, feedback, são características ou ferramentas importantes na construção quase que de uma governança das pessoas a uma possível entrega sem o status de uma frustração ali na frente? Como é que você vê isso, por gentileza? Não, e pior do que isso, né? Hoje em dia eu entendo que pelo mau uso de uma ferramenta tão importante, os líderes muitas vezes estão causando uma grande frustração nas suas equipes. E por vezes, dependendo de novo do tamanho da organização, ou seja, você, meu colega de trabalho, né, é o CEO de uma organização e você tem acima de você pessoas que vão pedir para você sentar na frente delas e vão te dar um feedback, né? Então, assim, essa ferramenta é fantástica, mas muitas vezes eu digo para o meu colaborador, fulano, vem aqui que eu quero fazer um feedback com você. Ele senta na minha frente e eu simplesmente só critico, só chamo atenção, só aponto os defeitos. Isso, minha gente, não é feedback. E aí a pessoa vai ficar frustrada, porque toda vez que ela é convidada, ela talvez já tenha uma expectativa de, puxa, bacana, olha só que legal, esse mês eu performei e tal, tal, tal. Quando ela senta, ela recebe aquele balde de água fria. Então, é muito importante a gente compreender o funcionamento de ferramentas para que a gente possa fazer o uso adequado e tirar o melhor proveito disso. Até, Omar, fala um pouquinho. Você, pela tua experiência de CEO, é
legal receber um feedback que te mostre oportunidades de melhoria ou um feedback que mostre as tuas vitórias, mas também as oportunidades de melhoria, ou sentar e só escutar reclamações? Como você se sente? Perfeita colocação, viu? É bacana nós estarmos em casa, né, Vitor? Aí são as crianças brincando aqui atrás. Faz parte, é ótimo. Uhum. Filho não tá. Mas o que eu vejo é o seguinte, né? O quanto realmente esse cuidado, certo? Nas interações, na troca, nessa dinâmica de você também com a empatia verdadeira, se colocar no lugar do outro, buscar desenvolvê-lo num apelo de dizer o seguinte, né? Nessa forma positiva de se enxergar, essa ideia de, no desenho, você buscar estimular. Porque a frustração ela está muito ligada a um resultado que não é naquele momento, possivelmente, ou a forma de se fazer é quase que contratualizada, ou quase que negociada. Né? Então, a gente entende isso, e isso é muito importante. Agora, Vitor, um outro ponto que eu vejo aqui, que a gente precisa trazer, é o quanto a gente muitas vezes é questionado, em que as pessoas nos dizem o seguinte, né? A frustração, ela existe, ela faz parte do contexto, ela pode ser trabalhada por intermédio de ferramentas, de estratégias, e aí eu, enquanto líder, preciso estar pronto a todo momento e capacitado, buscando desenvolvimento, para que além do cuidado, né, do meu eu, certo? Né? Nessa intrapessoalidade, eu tenho que olhar para todos no entendimento de que nem sempre a gente vai conseguir, nem sempre a gente vai conquistar. Né? Então, Vitor, o papel de um líder, na nossa visualização, obviamente, é entender que ele também é um grande inspirador Sim. para o próximo ciclo, para a próxima entrega, para o próximo desenho. Isso. E, Vitor, eu não sei se eu estou certo na colocação, mas o líder que percebe que ali no forecast, que ali na entrega, né, se ele consegue antecipar, ele já começa a ver que não vai entregar e que na consequência, né, desse emocional, ele pode ter um time frustrado. Existe, Victor, alguma coisa que o líder, nesta preparação, no seu desenvolvimento, ele já possa, por intermédio até, quem sabe, de um gatilho, começar a trabalhar para que o próximo ciclo ele seja tão inspirador quanto possivelmente foi esse que nos estimulou ao início e ao desdobramento da estratégia? Como é que você vê isso, por gentileza? Meta boa é meta desafiadora, porém alcançável. Então, pelas nossas experiências, né, muitas vezes existe a definição de um orçamento, de um forecast, de uma meta, e ela não está muito balizada. Foi simplesmente colocada. E aí, ok, vamos buscar. E pode-se dizer que até já se queimou a largada, né? Quando eu vejo que aquela meta, muitas vezes definida pela alta administração, e eu, como gestor, tenho que repassar para a minha equipe, é algo desafiador? Sim, mas impossível, pelas condições que eu tenho. E aí, como trabalhar com a equipe em relação a isso? Inclusive, pior do que isso, quando o resultado impacta diretamente na remuneração. Ou seja, eu sei que não vai ser alcançado, eu sei que vai chegar no final do período, as pessoas não vão ter aquela remuneração que elas gostariam, e eu tenho que tirar o melhor resultado da minha equipe. Então, o desafio está de não queimar a largada, de começar e, dentro da possibilidade, negociar, trazer para uma meta que realmente é desafiadora, porém é viável,
talvez trazer uma meta de primeiro nível que pode ser alcançável e que vai trazer algum resultado, inclusive financeiro, depois uma segunda meta, mas perceba que, às vezes, o líder com o qual nós trabalhamos nos nossos processos, nas nossas formações, é o líder que fica meio que no meio do caminho, entre a alta administração e a equipe, e recebendo pancada de cima e recebendo pancada de baixo, e aí, como não se sentir frustrado? É isso. Como? Olhando para si mesmo e vendo o seu papel, a sua importância na organização, fazendo a gestão tanto da equipe, mas fazendo também a gestão com a alta administração para fazer a calibragem e chegar num denominador comum que seja bom para todo mundo. É fácil? Não, não é fácil. Mas enquanto você, líder, não tomar posse desse seu papel, você pode ficar frustrado. E aí, né, Marco, como a gente sempre fala nos nossos encontros, Isso. a frustração é alguma coisa que, quando eu jogo para fora, eu trato mal alguém. Quando eu jogo para dentro, se transforma em doença. E é muito ruim isso. Também, né? Muito bom. Você sabe, Vitor, que esse é um tema recorrente, né? Uhum. E muito questionado, né? Uhum. As pessoas nos perguntam demais, né? Eu estou numa posição intermediária, né? E eu preciso, de um lado, entregar, e de outro lado eu preciso responder. E no outro lado eu preciso cobrar, né? Isso. Do outro lado, cria-se uma expectativa, confiando no time, confiando no líder, de que nós entregaremos. Então, quando desta posição, Vitor, em que eu intermedio, né, eu cuido de um time, mas ao mesmo tempo eu respondo para um board, eu tenho que ter, obviamente, um grande cuidado de fazer uma gestão que estimule o time a todo momento à produção e à obtenção daquilo que ali atrás acordou, mas em outro ponto eu estou sendo, em alguns momentos, desafiado a entregar até um pouco além daquilo que a gente ali atrás acordou, e eu observo que lá na ponta a gente pode não chegar. E eu gostei muito desse descascatear aqui, né? Isso. Que você trouxe, de fracionar, então, momentos ou, né, os entregáveis em curtos períodos. Mas o interessante, Vitor, disso tudo, eu acho que, de novo, é a postura comportamental. É o quanto estamos liderando outros, conseguimos nos comportar a responder com transparência, com força, forma e flexibilidade os nossos gestores, quer dizer, o board da companhia, o quanto eu consigo fazer com que, da ponta, eu leve a informação de uma forma que também exista a confiança, o entendimento do momento, né? Porque o papel de quem intermedia é um papel de desafio, nem para lá nem para cá, é para os dois, né? E juntar. E a gente tem falado muito nesta questão da ponte, né? Em que somos obrigados, obviamente, no papel de um líder que intermedia, né, o desenvolvimento de um time e a resposta de um board. Então, obviamente, pela meta, pelo resultado. Gostei muito dessa sua questão, e eu acho que esse é um dos grandes pontos que a gente, inclusive, trabalhará, né, nos nossos encontros, nos nossos próximos encontros, com técnicas práticas e aplicáveis, entendendo que, se nós não cuidarmos do nosso líder e do time, nós não também chegaremos aonde nós precisamos chegar. E a gente tem falado muito. Não resta a menor dúvida. E aí vai sempre o nosso alerta, né? Aí vai sempre o nosso alerta que as questões emocionais hoje elas estão muito presentes, e se a pessoa não tiver essa percepção, ela vai ficar sofrendo, né?
ela sofre porque recebe a pressão de baixo, ela sofre porque recebe a pressão de cima, e ela se vê no meio do caminho e adoece. Né? E é o que nós não queremos que aconteça de forma nenhuma. Isso. E quando a gente fala para board de companhia, né, Vitor? Isso. É fácil, é mais fácil, né, fazer com que exista, obviamente, o entendimento de que lá na ponta também, e para o intermediário, a gente tem que ter uma atenção, e mais, esta atenção, partindo de um princípio mais prático, é chamar constantemente, né, o intermediário, o líder, né, o meu liderado, a questionar como é que nós estamos, entregaremos, não entregaremos, Isso. as coisas estão acontecendo, quer dizer, este grande líder, né, que faz parte do board também, se tiver uma sensibilidade à temática, ele também cuida do clima, cuida das pessoas e, obviamente, vai cuidar do resultado do negócio. Fez sentido? Total. E aí, o pessoal pode esperar muito mais conteúdo, muito mais informação. Vou deixar para você fazer o convite especial, Marco. Eu não sei, Vitor, que convite é esse. Eu vou buscar, mas eu sei que a gente se encontra, então, nesta próxima quinta-feira, certo? Isso. Não nesta plataforma aqui, mas no YouTube, perfeito? Eu acho que no link, né, Vitor, que está aqui nos nossos, nas nossas páginas, né, o link da aula, desta aula, da primeira aula gratuita, que estaremos, Rosane, você e eu, criando uma dinâmica de entregar a metodologia que nós desenvolvemos e entendemos que, por intermédio desta metodologia, o nosso cotidiano tem se tornado muito mais fácil e a gente tem conseguido resultados bem produtivos. Tem gente aqui que está dobrando, tem gente que está quase triplicando o resultado por intermédio da força, da forma e da flexibilidade. Nesta quinta, Vitor, 20 horas. Isso. É isso? Trio. Quinta-feira, 20 horas, o trio vai estar presente, uma aula super especial, gratuita, antecipando os conteúdos da força, da forma e da flexibilidade. E se você tem alguma dúvida, pode mandar mensagem tanto para mim quanto para o Omar, para a Rosane, nas nossas redes sociais. Também nas nossas redes sociais está disponível o link para você se inscrever nessa super aula gratuita. Tá certo, meu amigo Omar? Grato pelo bate-papo, foi muito bom. Aprendi demais. Tá? Todos e nós. Aqui, animado, estou contando os minutos para quinta-noite. Gratidão. Grande abraço. Grato Faça uma ótima semana. Tchau, tchau. Valeu, meu. Tchau, tchau.